Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui um pouquinho atrasados, mas estamos caminhando super bem para o final. Daqui a pouco, né, a gente vai ter agora a nossa sexta mesa, né, que vai abordar as eleições de novembro último nos Estados Unidos. Temos aqui na mesa, para compor já comigo aqui, o professor Marcos Cordeiro, da Unesp, e quem desenhou e quem implementou o Latino, né, o Latino Observatory, que é um observatório que tem, hoje ele está aqui junto com o INCT e INEU, né, então numa parceria muito direta com o INCT, mas ele já existia antes, então ele veio, né, se integrar ao projeto do INCT. É um observatório muito interessante, então já deixo aqui a propaganda para vocês acessarem, que monitora as comunidades latinas dentro dos Estados Unidos e o comportamento dessa comunidade, as mudanças e tal. Então, o professor Marcos Cordeiro, da Unesp, que é da Unesp de Marília, mas integra também o programa de pós-graduação aqui, Santiago Dantas, e é pesquisador do INCT. Junto também temos a Thais Lacerda, a professora Thais, que é da Faculdade Católica Paulista, que fica lá em Marília, né, Thais? E a professora Thais também é editora do Latino, então mantém, é ela que segura, né, o observatório. Ele é o mentor, ele desenhou, ele faz as costuras políticas, mas quem segura mesmo a produção analítica do Latino Observatory é a professora Thais. Muito obrigada. Bom, e a gente vai ter online com a gente a Tatiana Teixeira, que é a editora do OPEU. Então, nós temos dois sites muito importantes dentro do INCT, e o mais antigo, inclusive, é o Observatório Político sobre os Estados Unidos, o OPEU. Também convido vocês a pesquisarem sobre isso, né, darem lá visitarem, né, não é pesquisa, visitar o observatório. E a Tatiana Teixeira é a editora, que também é a que segura toda a produção de conteúdo ali dentro do observatório e faz esse trabalho com com algum apoio ali de pós-graduandos, né, super importantes, e junto com ela vai estar também o Lucas Amorim, que é doutorando da USP, e o Augusto, que também, o nome dele não constou aqui, mas foi por uma falta de comunicação aqui, quando a gente trocou essas mensagens anteriormente, mas ele vai estar, ele se apresenta em seguida. E, bom, Tatiana, Lucas e Augusto, eles vão dividir o tempo deles, né, de 15 minutos entre os três, e eu agradeço se forem bastante disciplinados nisso. E, por último, e não menos importante, obviamente, é o professor Rafael Iores, que é da Universidade de Denver, lá nos Estados Unidos, e é um pesquisador do INCT já há algum tempo, tem cooperado conosco aí já há bastante tempo, e todo mundo conhece o Rafael Iores, porque ele está sempre na mídia e ele fala bastante para a gente aqui no Brasil sobre os Estados Unidos. Então, eu já passo a palavra aqui para o professor Marcos Cordeiro, em seguida ele vai passar para a Thais, e eu gostaria que vocês ajudassem a gente a cumprir esse horário já com todo o atraso que tem, porque o Rafael está lá nos Estados Unidos e ele tem aula, ele vai ter aula, então a gente precisa ajudá-lo a não senão ele vai embora também, ele nem vai entrar. Mas, enfim, a gente tem todo o interesse que ele fale sobre esse assunto. Então, por favor. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Sebastião e da Neuza, cumprimentar todos os colegas, acho que grande parte aqui faz um ano que eu não vejo, né? A não ser pelo nosso próprio grupo do INEU, então é uma honra muito grande. Cumprimentar os outros colegas de mesa, a professora Thais, né, o professor Lucas Augusto, a Tatiana e o Rafael Iores. Tem um problema grande, né, que a gente vai entender, principalmente para quem desce para abaixo da linha do Equador,
é que para baixo da linha do Equador não tem problema só do pecado, que não tem pecado para baixo da linha do Equador. Como também o fuso horário muda bastante. Então, 15 minutos pode se estender por meia hora, que fica tudo tranquilo. Então, é um problema que, né, nós não vamos levar para nós aqui, né, essa rigidez protestante, né, acerca de cumprir o tempo. Né? Mas, brincadeira, a gente vai tentar, sim. A nossa temática é sobre o voto latino. Então, é um tema muito interessante porque, em princípio, os anglo-saxões colocam todos nós dentro de uma caixinha. Né? Então, tem a caixinha dos afro-americanos, dos asiático-americanos, né? Dos anglo-saxões, e a nossa, que é a caixinha de latinos. Mas essa caixa, né, ela tem muitas subdivisões. Então, a gente não pode considerar, por exemplo, o voto latino, ou a postura política dos latinos, ou a perspectiva cultural dos latinos como a mesma coisa. Então, mesmo nós poderíamos desagregar os latinos, colocando a grande massa de mexicanos dentro dos Estados Unidos, poderíamos mencionar os porto-riquenhos, poderíamos mencionar os cubanos, venezuelanos, dominicanos, salvadorenhos, ou seja, toda a gama que existe. Mas ainda assim, nós poderíamos fazer subdivisões entre os próprios latinos. Porque você poderia aventar a existência de um afro-cubano latino, né? Um afro-cubano americano, ou poderia colocar uma distinção e um próprio racismo que há entre os próprios mexicanos dentro dos Estados Unidos. Que a gente sabe que o pessoal que tem origem, principalmente o pessoal do sul do México, o pessoal de Oaxaca, né, é tratado com certo preconceito pelos próprios mexicanos dentro dos Estados Unidos, que olham o outro que tem a pele mais escura, que é mais baixinho, que é mais gordinho, de maneira distinta. Né? Então, é muito interessante fazer esse tipo de observação, porque não se pode olhar o latino nos Estados Unidos como uma massa homogênea. Então, é importante ter esse tipo de consideração. Quando se coloca na própria questão do voto, né, a Thaís vai trazer daqui a pouquinho, né, há uma desagregação que é importante, e a própria questão das prioridades dos latinos. Né? Thaís vai mencionar, mas, por exemplo, né, o que é prioritário para o latino? Então, o tema da imigração é um tema prioritário, né, para quem está nos Estados Unidos. Veja que o latino dentro dos Estados Unidos tem aquele que é indocumentado, né, aquele que é latino porque é filho de mexicano já nascido nos Estados Unidos, tem o pessoal que está no limbo, que são os dreamers, né, e uma outra massa que é de indocumentados que não vota, não tem participação política nenhuma nos Estados Unidos. Então, é importante a gente observar. Por fim, uma questão muito importante que nós temos que observar acerca desses sistemas políticos em que existe competição partidária. Né? É muito difícil classificar sistema político em que existe competição partidária como democracias. Né? E uma coisa que esse sistema de concorrência partidária traz é frustração. Então, se cria, né, uma série de expectativas em todos os processos eleitorais, em todos os países onde isso ocorre, e que traz muita frustração. Então poderíamos pensar assim, as promessas que elegeram Biden em 2020, e verificar que muito daquilo que poderia fazer diferente acabou sendo uma frustração. Tem um sociólogo chinês chamado Eric Lee, né? Ele chama a atenção de uma coisa muito interessante. Na China, você não muda o partido, mas mudam-se as políticas. Né? Nos Estados Unidos, mudam-se os partidos, e as políticas não mudam, porque as políticas elas são as políticas da oligarquia financeira, industrial, militar dos Estados Unidos, e a partir daí não muda. Então, a gente observa que, apesar da frustração, né, que foi muito generalizada com relação ao próprio governo Biden, por os motivos, né, os latinos ainda continuaram apoiando majoritariamente o candidato ou a candidata do Partido Democrata.
Então, para fazer esse tipo de análise, né, como bem falou a Neuza, minha querida colega, professora doutora Thais, vai apresentar os dados aqui e as próprias prioridades. Por gentileza, Thais. Obrigada, Márcio, pela introdução. Muito bom dia a todos aqui. Agradeço a Neuza, professor Sebastião, e cumprimento todos os demais integrantes da banca. Bom, eu vou trazer alguns dados aqui que são dados recentes, escolhidos por organizações, principalmente organizações latinas, que vão tentar descobrir as principais motivações dos leitores latinos ou hispânicos nos Estados Unidos, com base no cruzamento de dados e entrevista com quase 4.000 latinos hispânicos reais nos Estados Unidos. E é importante observar que as principais pesquisas de boca de urna erraram, né, na relação do apoio dos candidatos, né, dessa comunidade latina aos candidatos nos Estados Unidos, e é um problema de amostragem bastante recorrente, tá? Então, com base nessa pesquisa mais recente, eu vou trazer, então, alguns dados. E aí, quando a gente vai falar sobre a percepção de prioridades, né, a gente vê, em primeiro lugar, o custo de vida e inflação, 52%, seguido por empregos e economia, com 36%, custo de habitação e acessibilidade, 27%, custos de saúde, 25%, e direitos reprodutivos, com 23%. Pode passar, por favor. Na questão da economia e inflação, a grande maioria dos eleitores latinos apoia. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma lei ou regulamento que proíbe a especulação dos preços e impedem que as empresas aumentem os preços artificialmente. 90% dessa população deu essa resposta. Outros 90% também, né, esses 90% falam de aprovar uma lei sobre direitos de voto, né, que já foi um assunto aqui em alguma mesa, para garantir que todos os cidadãos americanos elegíveis possam votar sem barreiras, né, porque a gente também percebeu, durante esse processo todo eleitoral, quantas barreiras e quantas, até foi comentado ontem, para tentar constranger o voto dessa população lá nos Estados Unidos. Para expandir os investimentos em energia limpa, para criar mais empregos na indústria, 90%, fechar brechas fiscais e exigir que todas as empresas com mais de $1 bilhão em lucros paguem um imposto de pelo menos 15%. E construção de 3 milhões de casas, novas casas e fornecimentos de 25 mil em assistência para entrada. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente vai falar sobre os direitos reprodutivos, né, os latinos aprovam a criação de uma lei federal para garantir o direito ao aborto, e a maioria apoia medidas eleitorais estaduais para proteger esse direito, né, das mulheres. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala em migração, né, e segurança, o Marcos até já introduziu na fala dele, né, principalmente, então, para esses latinos que já estão lá, que estão documentados e que exercem uma influência ativamente, né, na política, essa é uma questão, a sexta prioridade, né, dessa comunidade. 80% desses eleitores apoiam a aprovação de uma lei que forneça um status legal permanente a imigrantes indocumentados e que vivem lá nos Estados Unidos há muito tempo, incluindo os Dreamers. 71% apoia a aprovação do projeto de lei bipartidário, né, que é da segurança de fronteira, para bloquear as vias de busca de asilo e aumentar o número de agentes de patrulha de fronteira e oficiais de asilo, além de expandir a detenção e a tecnologia na fronteira dos Estados Unidos e México. Né, um fator bastante interessante, né, quando a gente observa. 60% dos latinos expressaram preocupação com o fato de que as autoridades eleitas não se manifestam contra nacionalistas brancos extremistas que provoquem o ódio e ataques contra minorias e integrantes. Essa questão da violência é também um fator bastante importante quando a gente percebe essa opinião, ou como aquela anterior, né, de tentar bloquear até mesmo os pedidos de asilo, de aumentar o patrulho nas fronteiras, justamente pelo aumento desse medo do aumento da violência com a chegada de novos imigrantes no país, né, tanto
por conta de uma retórica anti-imigrante, né, e por todo o contexto político atual. E aí, quando a gente vai falar da participação e abordagem, né, da comunidade latina, então a gente vai, já vou trazer alguns números aqui em questão dos votos, né? 62% votaram em candidatos democratas e 34% nos candidatos republicanos. Quanto à divulgação, 45% dos eleitores latinos disseram que não foram contatados, né, apesar de ter um aumento muito grande das campanhas, né, até mesmo das informações, slogans, etc., na língua espanhola, por todo o país, ainda tem esse déficit, né, ainda que a gente percebe um aumento em relação às eleições de meio de mandato. 33% disseram que foram contatados por democratas e 23% disseram que foram contatados por republicanos. As taxas de contato foram maiores nos estados de campo de batalha, particularmente na Geórgia e na Pensilvânia. O alcance republicano relatado foi maior do que nas eleições anteriores, então a gente também já observa aí algo que a gente já vinha falando, né, nas nossas pesquisas. E 1 a cada 5 latinos estava votando pela primeira vez numa eleição presidencial. Tá? E aí, eu vou trazer aqui, que é também, né, conforme essa pesquisa, que já é bem diferente do que foi divulgado, né, com as pesquisas de boca de urna, que a Kamala ela teve 62% dos votos dos latinos em relação a 37% de Trump, tá? Os homens latinos, diferente do que logo foi veiculado a partir dessas bocas de urnas, e se espalhou muito rapidamente, também contraria esses novos dados, né? Porque mostra que, na verdade, os homens latinos, a maioria, 56%, votaram na Kamala Harris. E também os jovens latinos, né, entre 18 e também até 39 anos, 51% votaram em Harris e 48% em Trump. E mulheres latinas, 66% com votos na Kamala e 32% com voto no Trump. Pode passar, por favor. Bom, com essa visão mais completa sobre esses eleitores, né, com aquilo que eu disse, cruzamento de dados, entrevistas, assim por diante, concluiu-se que a Kamala perdeu os homens latinos, né, perdeu os votos dos homens latinos. Foi então, a pesquisa descobriu que ela convenceu e venceu, então, esse grupo, né. A tendência em direção a Trump, em comparação às eleições de 2020, também teve uma diminuição aí, para 7 pontos, em vez dos 19 pontos relatados. A maioria desses ganhos, né, veio de jovens eleitores latinos do sexo masculino, com idades, então, entre 18 e 39 anos, e a Kamala, teria, sem dúvida, vencido a eleição se tivesse sido restrita apenas a eleitores latinos. Então, segundo a pesquisa, os eleitores latinos não foram instrumentais na vitória de Trump. Se nenhum latino tivesse votado, o resultado ainda não mudaria. Por favor, pode passar. E aí eu trouxe também alguns dados sobre os subgrupos, né, dos votos dessa população, né. Aí a gente percebe que os porto-riquenhos, 65% dos porto-riquenhos votaram na Kamala e 63% dos mexicanos americanos. E os subgrupos de maior apoio ao Trump foram dos cubano-americanos, 54% dos votos. Pode passar, por favor. E aí a gente também pega os dados de 10 estados, né, o voto dessa população. Eu não vou entrar em detalhes, até por conta do tempo, pode passar, por favor? Mas a gente percebe, bom, em todos esses 10 estados, né, dos votos dessa comunidade, 9 estados apoiaram Kamala Harris, e apenas um estado, dentre esses 10, pode passar, por favor, teve a maioria dos votos da comunidade latina para Trump, que foi Flórida. Pode passar, por favor.
Isso, obrigada. Então, a gente vê na Flórida 43% de votos na Kamala Harris e 56% de Trump. Né? Nos demais estados, a gente tem uma base ali mais ou menos 63%, quase. Pensilvânia, por exemplo, a Câmara teve 70%. Tem alguns dados também sobre a votação dos senadores, tá? Mas é importante observar que esses dados, então, mostram que esse subgrupo, principalmente na Flórida, né, dos cubano-americanos, é que teve uma aderência maior, né, ao Trump. E aí, já terminando essa apresentação, o que a gente pode perceber, né, de mensagens analisando esses dados desses eleitores, né? Então, a gente percebe que a influência dos leitores latinos, ela continua a crescer, né, à medida, então, que se atinge um novo recorde em termos de número de latinos que votam. Em segundo lugar, as comunidades latinas, a gente percebe que elas têm um poder de mobilização, né, tendo recursos para isso, essa comunidade consegue tanto avançar como também recuar aí em temas bastante importantes para essa comunidade. E também os latinos, a gente percebe que mantêm certos valores fundamentais, né, quando se trata de política. Então, a gente percebe esse desejo de mudança e desejo por ação em temas como mudança climática, economia justa e em referência também às políticas de imigração mais humanizadas também. Tá? E a gente percebeu também que esse apoio, né, desse voto latino, né, que foi majoritário aos democratas, a gente percebe mais um contato em referência às políticas, né, as políticas apoiadas pelos democratas, mais do que os próprios candidatos democratas. Né? Então, toda a referência às políticas, né, e toda essa comunicação em relação à comunidade latina, ela teve maior aderência do que exatamente, e justamente falando, né, desses valores fundamentais, do que justamente o apoio ou uma fidelização às pessoas ou aos candidatos democratas. E é isso. Acho que a gente já deu conta aqui de alguns dados que eu queria trazer. Muito obrigada. Obrigada, professor Marcos. Obrigada, professora Thais. E agora eu já passo a palavra para Tatiana. Olá, bom dia. Bom dia quem está online, bom dia quem está presencial. Queria muito estar tomando café com vocês aí. Eu começo agradecendo a coordenação, o professor Sebastião, o professor Tulo, pelo convite renovado de participar desse evento. Cumprimento a mesa, excelente apresentação dos professores Marcos e Thais. E agradeço também a professora Nilza Maria Bojiquian, a Sandra Varez e a Tatiana Carlotti, porque, enfim, sem vocês, esses eventos não teriam condições de acontecer. Complementando a apresentação, o OPEU, né, eu como responsável pelo OPEU, o OPEU é hoje a plataforma de difusão científica mais acessada no Brasil quando se trata especificamente de Estados Unidos, né, os temas de Estados Unidos em sentido mais amplo, uma plataforma mantida por pesquisadores brasileiros. Lucas, ele no momento está em Washington fazendo o doutorado sanduíche na Georgetown, e Augusto foi meu aluno, meu orientando, e é bacharel em Relações Internacionais pelo IRID, da FRJ, e foi bolsista de iniciação científica pelo MCT. Bom, a parte que nos cabe é falar sobre o resultado das eleições de 2024, e a gente está olhando, né, para a redação do capítulo, não apenas para a eleição presidencial, mas também para o Congresso e para os estados. Né? E além de olhar para esse momento, né, onde nós estamos agora, enfim, o que for nas eleições de 2024, a nossa maior preocupação, né, nosso maior foco, na verdade, é olhar para as midterms, olhar para as condições que estão dadas para as midterms, as próximas midterms de 2016. Né? Isso, para a gente, na verdade, agora se estabelece como uma agenda de pesquisa, né? Que a gente vai trabalhar nela de forma mais detida. E falando em midterms, quando a gente volta para as midterms de 2022, na última vez que eu estive aí com vocês presencialmente, para o evento, a onda vermelha ela não aconteceu.
né? E ainda assim, a gente não pode dizer que Trump tenha sido derrotado, né? Naquele momento já, a popularidade de Biden estava em queda, os americanos já diziam confiar mais no Partido Republicano em questões como inflação, desemprego, criminalidade, e aí só aí a gente já tinha 2 sinais de alerta que foram ignorados pelo Partido Democrata, seja por uma ausência, pela ausência de uma liderança forte, carismática, talvez como Obama, seja pelo desejo de Biden de construir e deixar um legado, né? Essa é uma preocupação forte, né, dos presidentes americanos, não exatamente de Trump, preocupação com legado, mas em geral, né, isso faz parte da história política, da cultura política americana. Os trumpistas que foram derrotados em 2022, né, os candidatos apoiados por Trump, eles foram derrotados com uma margem estreita, mesmo o repúdio que se deu naquele momento aos candidatos mais extremistas, que eram 2020 deniers, né, os que negavam a eleição, a vitória de Biden em 2020, que foram rejeitados nas midterms, isso mudou em relação a 2024. Naquele momento, Trump já apresentou uma alta capacidade de mobilização do eleitorado, algo que Kamala e os democratas não conseguiram fazer em 2024. Os republicanos também, naquele momento, já entravam mais no eleitorado afro-americano, já entravam mais no eleitorado latino, e aí a gente vem para 2024 com isso se materializando no fim da coalizão que levou a Obama à vitória, né, e a reeleição. E aí, assim, retomando, lembrando, né, das excelentes palestras que a gente teve ontem, especificamente sobre isso, e também na de hoje, né, que antecedeu a minha, da professora Camila Vidal e do professor Flávio Contreira, eu acho que mais importante ainda do que o afastamento dos democratas, né, desses eleitores em relação ao Partido Democrata, é o impacto que isso vai ter na luta social. Né? A gente tem uma divisão cada vez maior das minorias. Então, cada minoria se vendo como muito diferente da outra, né? Assim, vários áudios, várias reportagens que eu estou acompanhando sobre isso, né? Os eleitores negros dizem, não, a gente não tem a mesma agenda que eles, não somos iguais aos latinos. Então, isso enfraquece a luta, né, desses grupos. Em relação à percepção da economia, a gente viu esse afastamento da classe trabalhadora, que saiu do Partido Democrata e se direcionou para Trump. Isso, na verdade, isso aconteceu em detrimento, apesar de uma recuperação da economia americana, que apareceu no horizonte, mas por uma percepção de que a economia estava ruim ainda. Né? E isso é uma tendência que deve se manter em razão da forte desigualdade, né? Dessa que ainda é a principal potência do mundo. Né? Então, isso também é um problema porque continua reforçando essa divisão das minorias. E por que eu digo que deve se manter? Porque a gente já começa nesse governo, né? Só olhar as indicações até o momento, a gente tem uma capilaridade enorme da plutocracia no governo Trump. Outro ponto é que a base MAGA, Make America Great Again, ela está cada vez mais sólida, né? Isso tem a ver com uma busca de institucionalização do trumpismo, e a gente pode observar isso, outros palestrantes citaram no projeto 2025, então, isso é uma caminho para essa institucionalização. Aproveito para dizer, né, quem está assistindo, que o OPEU está cobrindo esse projeto. Estamos com uma parceria com o site The Conversation Brasil, e estamos publicando textos sobre cada sessão específica, detalhando essas sessões. Né? Então, colaborações, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. A nossa investigação, ela, então, caminha para o que a gente tem como norte? Perguntas que vão nortear, estão já norteando o nosso trabalho. Né? Assim, a democracia americana, ela hoje, ela tem uma identidade mais partidária, né? Ou seja, quem vota nos republicanos para presidente é mais conservador na política estadual, né? Daí essa cobertura, né, nos 3 níveis, né? E o mesmo vale para os democratas, né? É mais progressista no nível estadual, quem vota para os democratas para a presidência. E outra coisa importante que tem a ver com as midterms é observar se isso é uma tendência conservadora ou se
enfim, assim, a sociedade americana se torna mais conservadora ou se é uma tendência, a gente acompanha as eleições mundiais, né? Bom, deram meus 5 minutos. Lucas, é com você agora. O problema era que eu estava mutado aqui, desculpa. Agora vocês me escutam? Pois agora, após a contribuição da Tati, eu me volto para o resultado das eleições para o Congresso, né, iniciando aqui pela Câmara dos Representantes, né? A Câmara ela tem essa característica mais transitória, né, da sua composição. Ela foi desenhada originalmente para ter uma característica mais responsiva à mudança das opiniões dos eleitores no curto prazo, né? E as eleições são bianuais com renovação completa dessa casa, né? O que se esperava antes da eleição? Uma pequena maioria democrata na Câmara. Então, existia um otimismo moderado em relação a esse resultado do lado do Partido Democrata, né? No entanto, esse cenário não se concretiza, né? Os republicanos eles conseguem eleger uma maioria, no entanto, uma maioria bastante apertada, né? Não se viu uma vantagem tão estreita desde a eleição de 1930, quando os republicanos conseguiam uma vantagem de apenas 2 deputados na Câmara Baixa, né? Esse problema ele é amplificado porque o Trump ele escolhe nomear deputados recém-eleitos para o seu gabinete. Então, há potencialmente uma vantagem reduzida para apenas 1 ou 2 deputados na Câmara, né? Se você isola o efeito unificador da eleição presidencial em torno do trumpismo, né, após a vitória do ex-presidente, né, agora presidente eleito, a gente pode projetar que 1 ou 2 deputados que não estão alinhados com a agenda Make America Great Again, né, então 2 deputados não MAGA, poderiam bloquear a iniciativa do presidente. Quanto a isso, a gente vai ter um indicador importante novo agora no início, em janeiro, quando ocorre a posse do Congresso, né, e o primeiro ato da Câmara é a eleição da sua presidência. Se ocorre um cenário, uma repetição do cenário de 2023, após as eleições midterm, a gente pode concluir, né, uma atuação disfuncional da Câmara. O que aconteceu em 2023? Uma eleição inédita em diversos turnos para conseguir colocar um presidente, né? Então, até a colocação de uma liderança da maioria republicana foi complicada naquela época. Então, a gente tem uma maioria ainda menor e eu acredito que esse vai ser um indicador que é importante para a gente acompanhar no início do ano. Tá? No entanto, eu acho que o resultado que traz mais considerações para a gente é em relação ao Senado. O Senado, ele, ao contrário da Câmara, ele é renovado a cada 2 anos apenas 1/3, né? Então, a gente tinha apenas 34 vagas em disputa esse ano, e o cenário de projeções e pesquisas era, para usar um termo aqui da Faria Lima, era de uma derrota democrata já precificada, né? Não havia um caminho claro e não havia um caminho, na verdade, plausível para uma ampliação da estreita maioria democrata nessa eleição. Estruturalmente, o controle do Senado
para os democratas, ele representa um desafio adicional, né? A Câmara Alta do Congresso americano, ela privilegia os estados menores e rurais, que, em geral, têm um viés mais republicano. Tá? Mas, conjunturalmente, também tinha uma característica muito interessante, né, e muito complicada para os democratas, porque das 34 vagas em disputa, 23 eram ocupadas por democratas e apenas 11 por republicanos, ou seja, os democratas eles estavam na defensiva, né? Sem nenhuma oportunidade realista de reverter algum assento republicano para os democratas. Os democratas tinham que defender 3 cadeiras, né, 3 vagas em estados ditos vermelhos, né, ou seja, estados em que as outras votações haviam sido para candidatos republicanos, e 5 cadeiras em estados pêndulos, né, que era, na verdade, oportunidade de reversão para os republicanos. Tá? Os incumbentes democratas, eles perderam em todas as disputas nos estados vermelhos, mas venceram as disputas nos estados ditos pêndulo, né, os estados ou seja, havia um cenário de uma derrota por mais vantagem para os republicanos nesse ciclo eleitoral. Ao contrário dos democratas, ao contrário da Câmara, que ainda tem uma disputa em relação à sua liderança, que vai acontecer no início do ano que vem, a liderança da maioria republicana do Senado já foi escolhida e também implica uma derrota para o candidato favorito do Trump e da ala maga, que era o Rick Scott, que já foi governador da Flórida. Quem vence é John Thune, que tem uma característica de ser um conservador mais tradicional, da ala mainstream do Partido Republicano. Né? Ele, inclusive, se compromete a não mexer no processo de obstrução, né, que é o mecanismo do filibuster, o que eu interpreto como um outro importante contrapeso à atuação do presidente, né, que afasta essa ideia que a gente poderia ter tido durante a noite da eleição, de uma ideia de uma carta branca e um mandato absoluto para o Trump no governo. Enfim, uma última observação que eu tenho em relação às eleições no Senado, e que dialoga bastante com o que o Augusto vai falar em seguida, é o fenômeno do split ticket, né? Eu acho que ficou bem pequeno nos slides, talvez seja difícil ver, mas é um meme, né, que foi retirado da internet a respeito da eleição no Arizona, né? Então, a candidata senadora do Arizona, ela foi derrotada, a republicana. No entanto, Trump ele foi vitorioso. Isso é uma coisa que se repete não só nas eleições para o Senado, mas algumas eleições também para a Câmara e algumas eleições estaduais que o nosso colega Augusto vai passar a abordar a partir de agora. Bom dia, pessoal. Eu vou falar aqui rapidamente sobre as eleições estaduais, né? Começando a partir dos cargos executivos, que nesse ano 167 foram renovados nessas eleições, sendo que 37 eram cargos de primeira linha, né, que são os governadores, vice-governadores, procuradores gerais, secretários de Estado. A gente não viu muitas mudanças em questões de composição partidária nesses cargos, mas tiveram alguns destaques, né? Por exemplo, os republicanos conseguiram virar o procurador-geral da Pensilvânia, né, elegendo o Dave Sunday, que foi uma corrida considerada importante aí para os republicanos nessas eleições. Mas fora isso, não tiveram muitas viradas, até porque não tinha um grande número de assentos renováveis esse ano, porque também não é um ano de midterms, né? Mas mais interessante foi nos cargos legislativos dos estados, né, em que 79% das cadeiras legislativas estaduais foram renovadas nesse ano, em 44 estados. E também a gente viu poucas mudanças na composição partidária, mas mesmo assim a gente viu alguns destaques. Por exemplo, 2 câmaras legislativas nesse ano
mudaram de partido. Por exemplo, a Câmara Estadual de Michigan, que antes era democrata e passou a ter o controle republicano, e de Minnesota, que antes era também democrata, e os republicanos conseguiram empatar. E fora isso, os republicanos também tiveram muitos ganhos em New Hampshire, em Maine e Vermont, que eles conseguiram aí mais assentos nessas câmaras legislativas, apesar de, né, em alguns estados não conseguirem retomar o controle. E os democratas conseguiram bastante ganhos em Montana e Wisconsin, onde eles conseguiram quebrar a supermaioria nos estados estaduais. E esses dados são importantes porque eles afetam também a composição das trifectas, que são quando um partido político tem o controle do governador, da maioria do Senado estadual e da maioria na Câmara estadual. E então a gente viu que nesse ano, por causa dessas mudanças em Michigan e Minnesota, os democratas perderam 2 trifectas. E isso significa que nesses estados eles podem encontrar mais dificuldades para conseguir aprovarem seus projetos de lei, e, enfim, né? Apesar de ainda terem governadores e senadores democratas. Mas o mais importante, eu gostaria de falar das medidas eleitorais, né, ou dos plebiscitos, né, que mostram o que levou os eleitores às urnas também, né. Nesse ano, 159 medidas eleitorais foram certificadas para a eleição em 41 estados. E os principais temas foram o tema do aborto e dos direitos reprodutivos, sendo que 11 referendos foram aí, ou aprovados ou rejeitados por cada estado, cada um com suas nuances aí. Tivemos referendos sobre o direito ao voto e cidadania, sobretudo o direito de não cidadãos de votarem, sistema e regras eleitorais, como, por exemplo, o de voto de preferência ou a composição de primárias partidárias, justiça criminal e imigração, por exemplo, aumento de penas para certos crimes e também para uma proposta do Arizona sobre aumento de penas para imigrantes irregulares. A gente teve alguns referendos sobre direitos trabalhistas e remuneração, como o aumento ou diminuição do salário mínimo, e sobre política de uso de drogas, sobretudo a cannabis. E os principais destaques aí que a gente viu na mídia foram, por exemplo, a proposta 6 da Califórnia, que buscava limitar o trabalho forçado em presídios, e a proposta 32, que buscava aumentar o salário mínimo. Essas 2 propostas que tinham um cunho mais progressista, né, elas falharam no Estado, o que levou muitos meios aí da mídia a considerarem se a Califórnia não estava passando por um momento mais conservador nesse ano, considerando que eles tiveram um apoio maior ao Trump do que em relação a 2020, ainda que tenham eleito a candidata Harris. E também em Nebraska, Alaska e Missouri, que são estados vermelhos, né, conservadores, a gente teve aprovação de propostas para o aumento do salário mínimo e estabelecimento de licença médica remunerada, então contrastando aí com a proposta que falhou na Califórnia, né. E também na Flórida a gente teve a emenda 3, que buscava legalizar o uso recreacional da maconha, e a proposta 4, que buscava proibir punições ao aborto. E apesar da população da Flórida ter votado a favor, em maioria, nessas emendas, elas precisavam ter no mínimo 60% dos votos para poderem ser aprovadas, então elas falharam. Mas mesmo assim mostra como essa população estava a favor dessas propostas progressivas. E o que a gente enxerga nisso é que muitas vezes a gente pode olhar para um estado que é vermelho, para um estado que é azul, e ver que a população, não necessariamente só porque votou em um presidente republicano, vai apoiar todas as propostas conservadoras ou progressistas que estão ali nas urnas, que estão ali no meio eleitoral, né? Então, eu encerro aqui a minha fala, não sei se a professora Tatiana vai querer falar mais alguma coisa. Acho que você está mutada, Tati. Sim.
Eu já citei essas questões norteadoras no final da minha fala e, pelo tempo, acho que a gente pode seguir. Obrigada, Augusto. Obrigada, Tati, obrigada ao Lucas e ao Augusto. Faço um elogio aqui para eles, porque eles têm trabalhado aqui na ajuda do OPEU, e isso é muito importante. E aí já passo a palavra para o professor Rafael Iores, da Universidade de Denver, que vai também fazer uma abordagem aí sobre as eleições e sobre a política futura nos Estados Unidos. Muito bem, bom dia pessoal aí de São Paulo. Me escutam bem? Bom, presumo que sim, está escrito aí. Bom, é um prazer estar aqui, infelizmente à distância, não pude inclusive acompanhar aí os trabalhos, infelizmente muitas outras atividades e tal, e então eu prefacio aqui meu agradecimento também, pedindo desculpas por não ter acompanhado e, portanto, não saber bem como é que foi que evoluiu aí a reflexão coletiva. Ano passado eu tive a alegria de participar e sei que estando aí as mesas, enfim, elas colaboram, né, cresce uma reflexão crítica conjunta ao longo das mesas que eu, por não ter podido participar, perdi. E, portanto, talvez diga coisas que já foram ditas, já foram analisadas, então peço desculpas e licença aí para talvez repetir algumas questões. Eu, até para a questão do tempo, mas também porque o que eu tinha pensado em partilhar com vocês são questões bem gerais, realmente uma bird eyes view, né? Um pouco do que eu acho que poderíamos pensar, aberto aí, evidentemente, ao diálogo. Não sei se teremos tempo para fazer uma rodada de perguntas, talvez, depois, sobre o que eu acho que são algumas, digamos assim, não sei se lições, mas, enfim, algumas coisas que poderia se pensar em relação ao não o que houve no país, mas eu acho que, enfim, vocês já analisaram muito bem, como eu pude rapidamente agora escutar um pouco o que foi apresentado agora, especificamente o que aconteceu com tal setor do eleitorado, em tal lugar, né, como é que isso se deu, mas talvez um pouco mais o que eu acho que, enfim, né, o significado um pouco desses eventos e possíveis desdobramentos, né? Nesse sentido, eu acho, quer dizer, acho que isso é óbvio, né, para todo mundo, que a eleição ela confirma, né, a força do trumpismo, ou seja, não só do Trump, mas do trumpismo, desse estilo de fazer política que o Trump trouxe, né, como novidade para a política norte-americana nos últimos tempos, consolida isso, né, que isso poderia ter sido uma aberração, poderia ter sido algo transitório, mas acho que se consolidou, né? Primeiro, consolidou dentro do Partido Republicano. Acho que não é mais possível pensar que há uma disputa entre a ala trumpista e a ala não trumpista no Partido Republicano. Hoje em dia, de fato, algo que eu já tinha assinalado um pouco, já nos últimos tempos, né, tendo participado aqui desse grupo tão ativo, né, e acompanhando nesse projeto do INEU, de acompanhar, né, as eleições dos últimos tempos, tanto congressuais quanto presidenciais nos Estados Unidos, existia um pouco essa disputa, se o Partido Republicano se tornaria o partido de Trump ou não, em que momento. Eu acho que essa eleição consolidou isso, né? Em fazendo isso, redefine, eu acho que de maneira estrutural, também o cenário político e a dinâmica política dos Estados Unidos, né? Porque também ela é uma eleição que explicitou, eu vou fazer uma nuance dessas duas ideias aqui um minuto, mas ela explicitou também as deficiências, né, dos democratas em relação às insuficiências, à incapacidade de mobilizar o seu próprio eleitorado, né, com seus temas tradicionais. Podemos pensar aí no aborto, né, se contou como um voto feminino de maneira decisiva nessa eleição, né? E óbvio que esse tema foi relevante e mobilizou o voto feminino, mas não de maneira suficiente, né? Então, nesse sentido, assim como a questão latina, a questão da fronteira, né, a questão do ataque do Trump às comunidades latinas, ao imigrante, né, isso tudo se contava que isso seria suficiente, né, para
para a vitória dos democratas. Isso não ocorreu. Então, portanto, eu acho que explicita um pouco esses limites da maneira de mobilização do Partido Democrata, né, e os temas que eles assumiam, né, como decisivos para mobilizar o seu próprio eleitorado. Nesse sentido, não é uma ideia nova, né, mas eu tendo, pelo menos, a concordar ou trazer aqui para a conversa, né, pensar que poderia se dizer que não é o Trump que ganhou, mas os democratas que perderam, né? E nesse sentido, a nuance que eu sinalei antes, sim, em algum grau poderíamos dizer que a eleição foi uma eleição, enfim, como é que se diz isso? Próximo, né? Quer dizer, com alguns poucos votos a mais dos democratas em alguns poucos estados-chave, eles poderiam ter ganhado. Né? Poderíamos, inclusive, ter o cenário, talvez, de ganhar no colégio eleitoral e perder no voto popular, né? Que teria sido muito interessante, para não dizer problemático, em relação aos dobramentos da eleição também, né? Uma eleição de cenários todos ruins, né? Porque mesmo ganhando poderia ter uma crise constitucional e, evidentemente, perdendo também não satisfaz. Ou seja, isso é verdade, mas ainda assim, nós tivemos até uma conversa no chat aí do WhatsApp do grupo, um pouco sobre isso, né? E se podíamos considerar essa uma eleição decisiva, né, do Trump ou não. Eu não sei se seria o termo esse, foi um pouco o que houve nessa discussão, mas eu acho que demonstra, independentemente de ter sido massiva, esmagadora, decisiva, demonstra a força clara do estilo de política do trumpismo, do Trump, e os temas que o Trump já tinha trazido, mas que se consolidaram nessa eleição, né? Nesse movimento, por isso que eu digo que é maior que o Trump, né? Esse estilo do populismo de direita, para não dizer neofascista, né? Ou seja, a questão da fronteira, a questão da retomar, quero meu país de volta, né? A América de volta, os temas do conservadorismo também familiares, a questão do currículo escolar, a questão da religião, né? E essa questão de uma lógica de política divisionista, né? De ganhar em cima do ataque ao outro. Nesse sentido, eu acho que é uma eleição também que modifica um pouco o cenário mais amplo do país das últimas eleições, dos últimos ciclos eleitorais, talvez desde o início do século, né? Ou seja, porque traz alguma nuance em relação a uma divisão que ainda existe de maneira estrutural, especialmente entre o voto urbano e o voto rural, mas por ter ampliado um pouco a presença em alguns subúrbios das grandes cidades, nos estados-chaves, por ter ampliado um pouco o apelo dessa lógica da extrema-direita em eleitorados, segmentos do eleitorado assumidos, eu acho que erroneamente pelo Partido Democrata como cativos, especialmente o voto latino, mas também um pouco o voto feminino, né? Nuancia um pouco essa divisão quase que estrutural das últimas eleições entre cidade, né, e o campo, entre o voto feminino e o voto masculino, entre o voto branco e o voto latino. Nesse sentido, redefine um pouco também, eu acho que o cenário, o landscape político do país. E eu acho que não é transitório. Eu acho que isso é uma nova dinâmica que se coloca, né, na política, pelo menos, ou seja, não é só uma questão de um ciclo eleitoral só. Eu acho que nos próximos é uma questão que vai se colocar, pelo menos, aí no médio prazo. E nesse sentido, talvez fazer uma outra provocação seria pensar que será que ainda faz sentido uma coisa que eu tenho dito de maneira muito, muito categórica, talvez é mais uma autocrítica, né, nos últimos tempos, nos últimos escritos, inclusive aqui com o Ineu, uma polarização estrutural, né, no sentido que daria um pouco essa conotação de uma polarização entre um país dividido em dois, né? Eu não sei se é uma polarização simétrica mais. Há uma polarização, claro, mas eu acho que, de fato, a força, não sei se é a hegemonia, mas a força, os ventos, né, estão a favor aí dessa lógica, desse estilo da extrema-direita. Eu acho que isso, de fato, se consolida no país. Eu acho que não é um fenômeno só dos Estados Unidos, né? Outros países estão passando por isso, vêm passando por isso, mas essa eleição consolida isso aqui e vai, portanto, também, né, por razões bastante claras, acho que para todos nós, né, ajudar a consolidar também esses ventos em outros lugares. Ela é uma eleição também, na minha visão, que confirma, né, está mudando um pouco, mas associado ao que eu já disse, uma crise mais profunda da democracia norte-americana, das instituições da democracia norte-americana, da cultura, né, cívica, democrática da norte-americana, assim como confirma, aprofunda o declínio relativo dos Estados Unidos no mundo. Acho que não há nada inovador nessas ideias, né, mas espero que seja coerente com o que eu disse antes, ou seja, ao confirmar o valor dos temas da fronteira, ou seja, nada mais claro para expressar a xenofobia, né,
crescente, não só nos Estados Unidos, como em vários países do mundo, especialmente na Europa, né? Mas também além da Europa, né? Podemos pensar aí nessa visão quase que primeiro o país, cada um seu país, esse nacionalismo exacerbado, crescente, né, ao redor do mundo. Isso é muito, muito claramente colocado nessa questão da fronteira, né? Quer dizer, interessantemente, não é nem só mais a fronteira sul, né? A própria fronteira com o Canadá está começando a se tornar mais um tema de conversa aqui. Claro, por causa dos imigrantes agora tentando, né, entrar via Canadá, mas também como um apelo dentro da própria dinâmica canadense e a relação com o Canadá também passando aí por essas novas conversas em relação ao que o Trump vislumbra, né, nessa lógica da America First. Portanto, o isolacionismo, o protecionismo, que eu acho talvez seja o impacto mais imediato do Trump no poder próximo, essa lógica que eu acho que fica muito bem enunciada por essa frase do Trump, né? A gente não quer mais ser suckers, né? O mundo não vai mais tomar vantagem da gente, como se isso fosse de fato verdade, né? Isso não é inteiramente novo. Os republicanos, desde os anos 80, 90, reclamavam que o sistema multilateral, que a ONU, né, que os Estados Unidos perdia mais do que se beneficiava do sistema ONU, por exemplo, né, e cortava financiamento para agências da ONU e tudo mais. Então não é inteiramente novo, mas isso se consolida, acho que além da agenda republicana, né, uma coisa partidária, mas como um tema amplo, né, social, que se coloca, ou seja, essa questão da nativista, né, da xenofobia, um apelo não só, inclusive, na sua base eleitoral cativa, mas com um apelo cross-seccional, outros setores sociais, ou seja, uma pessoa que poderia e votou, poderia ter votado e provavelmente votou, talvez até mesmo na Hillary, mas no Obama antes, uma mulher do subúrbio, uma soccer mom, né, que fica meio que flutuando entre o voto democrata e o voto republicano, hoje pode até ter tido simpatia para votar para a Kamala por questões do aborto, mas que ainda tem medo dessa questão do imigrante, né, e compartilha essa ideia de que America First, que seu país primeiro, né? Eu tenho feito algumas viagens, enfim, em diferentes lugares do mundo, na Europa nos últimos tempos, e conversando de novo, né, sempre com a questão do uberista, né? É uma amostra enviesada, evidentemente, mas é muito interessante pensar, né, como há em comum isso, né? E na Espanha, na França, na Itália, sempre dizendo o Trump está absolutamente certo, cada um tem que pensar primeiro no seu país, é exatamente isso, é isso que nós precisamos, ou seja, essa dinâmica se consolidando, né, em dinâmicas políticas nos Estados Unidos e, portanto, sinalizando questões aí que eu acho que vão ter desdobramentos em outros lugares também. Ligado a isso, é interessante, eu acho que só nos sonhos dos últimos 30 anos, os republicanos pensariam, né, que conseguiriam, de maneira tão efetiva, que eu acho que o último momento foi só na época do Reagan, consolidar digamos assim, uma mobilização, um apelo ao seu eleitorado por questões econômicas, né, com questões culturais. Eu acho que o trumpismo ele apresenta isso, ele consegue. Acho que se a inflação não tivesse sido tão clara, né, sentida pela população norte-americana nos últimos anos, talvez, né, o Trump não tivesse tido o apelo que teve, portanto, a questão econômica ela se coloca, é a economia estúpida do Bill Clinton, mas associada também à questão da fronteira, do racismo, da xenofobia, né? Ou seja, essa liga muito bem estruturada que o trumpismo ofereceu é uma coisa que apresenta, portanto, um desafio muito profundo para como contrapô-la, né, pelo Partido Democrata nos últimos anos, né? Ou seja, como maior evidência disso, né, o apelo que o trumpismo, a própria figura absurda do Trump conseguiu ter entre crescentes parcelas, né, da comunidade hispana ou latina nesse país, né, que consegue ao mesmo tempo não se sentir ameaçada porque acha que existe o bom imigrante e o mau imigrante, que é essa, né, que a sua família, que o seu caso não é do mau imigrante, portanto o Trump não está atacando diretamente, e que tem também a sua reclamação em relação às dificuldades econômicas, como microempresário, enfim, o que for, né, em relação ao que ocorreu na economia nos últimos tempos. Então essa liga que o Trump trouxe para essa eleição, eu acho que é um desafio muito, muito importante e claro, estrutural, que vai ter que ser enfrentado pelos democratas, enfim, pelo país nos próximos tempos. Portanto, eu acho que é uma força durável, que vai além de Trump, né, e vai continuar, e por isso que eu estou tentando citar como a extrema-direita, a narrativa e o estilo de política que se coloca. E, claro, eu acho que reverte também uma expectativa dos democratas, quase que não só expectativa, mas
se demonstrou agora claramente uma insuficiência, e uma coisa que eu já tinha preocupação há muito tempo, que era essa questão de achar que naturalmente a demografia ia levar para uma consolidação dos democratas como o grande partido hegemônico do país, porque os latinos evidentemente são democratas, e com o aumento do voto das comunidades latinas, demograficamente do país com pessoas de origem latina, os democratas seriam um partido hegemônico. Eu acho que é exatamente o contrário do que está ocorrendo, né? Acho até, inclusive, ingênuo que os democratas, por muito tempo, assumiram isso, porque se você pensar, uma grande parte do apelo do discurso da direita, dos republicanos, enfim, do trumpismo de maneira mais clara, é essa questão da família, do empreendedorismo, né, das relações tradicionais de gênero, da responsabilidade do homem na família, que claramente tem apelo entre né, os imigrantes latinos de uma maneira, por razões culturais, históricas e de fato, quem é que são os imigrantes. É uma generalização, existem vários votos latinos, depende da questão do contexto de onde no país, de quem é que vem, de onde vem, mas de uma maneira geral, né, esses apelos tradicionais, os valores da família, da religião, do trabalho e tudo mais. Quais são as perspectivas, então, só para terminar? Eu acho que se coloca, portanto, um novo cenário político no país, que poderá se demonstrar como um turning point, né, a depender do que vai acontecer. Ou seja, se Trump conseguir, de fato, consolidar essa lógica nativista, isolacionista, de maneira estrutural, por um bom tempo, nos próximos ciclos eleitorais, congressuais e presidenciais, né, se a direita conseguir fazer isso, é um novo momento histórico. Não quer dizer que não possa ser revertido, mas não no curto prazo. Isso vai ser também aprofundado, consolidado, a depender do que o Trump vai conseguir fazer em relação ao aparelhamento do Estado que ele quer, e eu acho que vai conseguir, em grande medida, fazer de maneira muito profunda, que, portanto, apresenta também uma nova dinâmica em relação ao papel do Estado no país, na sociedade, na economia, mas também na sociedade como um todo, e que nesse sentido, quase que, não sei se é o momento rooseveliano, né, no sentido de construir uma nova lógica do Estado na sociedade, mas possivelmente, né, vai ser ter uma capacidade muito grande de implementar uma lógica, uma reforma termidoriana profunda, né, uma destruição aí dos instrumentos reguladores trabalhistas, ambientais, de maneira clara, entre outros, uma reconfiguração do Estado como um todo, de maneira concreta, empírica, mas também como a percepção do qual é que é o papel do Estado na sociedade e na economia, né, com consequências duráveis, né, vai perder quadros não alinhados ao trumpismo de maneira muito clara, muitas pessoas já dizendo que vão sair do Estado, de agências do Estado, e o incrustamento, né, de agências ligadas ao trumpismo, especialmente no executivo, mas também no judiciário, né, e tudo sinaliza talvez uma aprovação de todas as indicações do Trump, as indicações absurdas para o gabinete do Trump, mas algumas indicações tenderão sim a ser aprovadas, ou seja, o partido como um todo, os republicanos do Congresso, com a maioria em ambas as casas, em grande medida, eu acho que estão alinhados a esse desejo, a esse movimento. Né? Nisto, eu acho que se aprofunda, portanto, especialmente a médio prazo, mas já a curto prazo, né, uma resposta a esse declínio relativo do país no mundo, que, na minha opinião, é uma resposta míope, né, porque, de fato, não atende, né, é contraproducente, porque não vai conseguir dar respostas a esse declínio doméstico internacional, ou seja, a desestruturação da educação, da pesquisa, da saúde, da indústria de inovação, da indústria limpa, né, que não vai nada disso ser beneficiado por Trump no poder, e é exatamente isso, na minha opinião, que o país necessitaria, né, fazer para poder manter a sua competitividade, né, perda da competitividade no mundo de hoje. Então acho que se acelera o declínio do poder relativo econômico, mas também, consequentemente, diplomático, geopolítico dos Estados Unidos no mundo, e, portanto, não há uma resposta, de fato, que deveria ser a resposta a esse declínio claro, né, pelo menos relativo dos Estados Unidos no mundo. Agora, deixa eu fazer autocrítica na minha própria afirmação. Num mundo tão complexo e cambiante como no mundo de hoje, né, fazer previsões assim são sempre arriscadas. Portanto, eu acho que talvez estamos num momento do mundo onde esse cenário quase que tradicional entre disputas hegemônicas precisaria talvez ser percebido em outras lentes. Então, eu coloco isso como uma própria disclaimer aqui, a minha própria análise. Perspectivas mais internacionais, se intensifica ataques claramente ao multilateralismo, as agências, evidentemente, mas também há uma lógica, um estilo de fazer política no mundo, a diplomacia. Primeiros afetados, claramente, eu acho que vai ser a Aliança Atlântica, a questão da OTAN, da Ucrânia, não sabe bem em que termos isso vai se dar, se Trump sai da OTAN ou não, ou se ele simplesmente demanda uma redefinição da OTAN, do financiamento, do estilo de política, de como
como a OTAN, claramente, especialmente a Europa, dentro da OTAN, de uma maneira muito, muito, muito mais belicista em relação à guerra, ao conflito na Ucrânia, do que Trump está possivelmente disposto a manter. Então, acho que isso vai ser um impacto muito imediato que vai se colocar. A questão da China, claramente, eu acho que é um dos temas mais, por um lado, talvez previsíveis para fazer prognósticos, porque, claro, ele aponta muito claro que vai aumentar tarifas e quer aprofundar a disputa econômica, mas, ao mesmo tempo, sendo Trump quem é e a imprevisibilidade um pouco do seu estilo errático de fazer as coisas, também precisamos aí ter um espaço para abertura, para ver se os prognósticos não deveriam ser tão categóricos assim, né? Ver como é que vai estar esse relacionamento com a China, que eu acho que o cenário mais provável é, evidentemente, o aprofundamento da rivalidade, da disputa, com consequências sérias em outras áreas também, possivelmente, mas temos que estar um pouco abertos a isso. Talvez passe um pouco pela questão aí da relação com a Rússia, enfim. Deixo aí para os especialistas em ambos os países falarem mais coisas do que eu. Isso aqui é de novo, uma bird eyes, né, comentários gerais. Mas claramente fortalece a lógica, a narrativa e o estilo de política da extrema-direita global. Né? Isso, portanto, cria também desafios muito claros, quer dizer, isso é um fato, né? Seja na América Latina, seja no mundo. Para a América Latina, cria também grandes desafios, além da questão, acho que política, ou para a democracia na América Latina, questões, desafios concretos, outros, por exemplo, na dimensão econômica, vai aumentar a deportação, vai aumentar a capacidade de mandar dinheiro, né, remittances, para as comunidades hispânicas mandarem dinheiro para os seus próprios países, vai diminuir a ajuda externa, investimentos norte-americanos na região. Podemos avaliar isso como bom ou mal, mas, enfim, isso vai claramente, no curto prazo, pelo menos, trazer novos desafios, né, uma região que já tem enfrentado desafios importantes econômicos nos últimos tempos, comparado ao que estava acontecendo há 10, 15 anos atrás. Fortalece a narrativa, o estilo de política, né, de regimes de direita, enfraquece a pauta democrática, a pauta ambiental na região. Eu acho que, nesse sentido, países muito claramente com desafios mais evidentes, né, a se esperar nos próximos tempos, os óbvios, Venezuela, Cuba, Nicarágua, mas também México, Colômbia e Brasil, eu acho, né? Apresenta novos desafios para a diplomacia do Brasil. É impossível pensar que o Trump vá apoiar, por exemplo, o Brasil no mundo na sua agenda ambiental. Eu ficaria muito surpreso se Trump vier, né, a COP na Amazônia, muito pelo contrário, possivelmente vai atacar a COP, atacar o Brasil por estar coordenando uma COP na Amazônia, o tema ambiental. Fortalece, quer dizer, possivelmente poderá até, eu acho que aí passa por questões até mais comezinhas, né, relacionamento da família Trump com a família Bolsonaro, um ataque, inclusive, mais pessoal ao Lula, essa narrativa de que existe uma ditadura no Brasil hoje em dia, independente de se chegar a isso ou não, ou em que grau e em que meios isso se coloque, vai fortalecer a lógica da extrema-direita no Brasil, o bolsonarismo, e a narrativa da necessidade da volta redentora ao poder, né, do Bolsonaro, talvez, mas do filho do Bolsonaro, da mulher do Bolsonaro, de alguém ligado ao bolsonarismo, como algo, né, a ser também profeticamente confirmando, né, a dinâmica do que ocorreu de Trump nos Estados Unidos. Fortalece também, eu acho que a possibilidade da narrativa e possivelmente ações golpistas em relação à eleição presidencial de 2025. E eu termino por aqui no sentido de dizer que isso tudo nos traz novos desafios para pensarmos, né, relação Brasil-Estados Unidos, os Estados Unidos como por si só, Estados Unidos no mundo, relação Brasil-Estados Unidos e as próprias questões, desafios da democracia no Brasil nos próximos tempos, mantendo, portanto, a agenda de trabalhos do INEU de uma maneira muito, muito ampla e muito longa para os próximos tempos. E, portanto, eu termino dizendo que temos muito trabalho pela frente, meus queridos colegas. Agradeço a oportunidade, de novo, peço desculpas por não ter conseguido acompanhar outras conversas e me coloco aqui no tempo que nos resta, talvez, para ouvir os contrapontos possíveis, né, e manter aqui o nosso diálogo. Muito obrigado.